A tragédia amorosa que envolveu o infante Dom Pedro e Inês de Castro constitui um dos mitos mais famosos da cultura portuguesa, tais têm sido as constantes revisitações artísticas e literárias ao longo dos séculos. O que se sabe do seu retrato físico decorre da estátua jacente que se encontra no Mosteiro de Santa Maria da Alcobaça, no centro de Portugal. Em poucas palavras, Dona Inês era uma nobre galega da influente família dos Castros. Segundo a informação do cronista quatrocentista Rui de Pina, Inês de Castro chegou a Portugal no séquito da nobre castelhana Dona Constança, em 1340, e esta Dona Constança foi a segunda mulher do infante Dom Pedro, futuro rei de Portugal. Dona Constança viria a morrer depois do nascimento do herdeiro Dom Fernando I e de Dona Maria depois. Dom Afonso IV, apercebendo-se dos amores entre Pedro e Inês, desterrou Inês para Albuquerque, em Castela, onde pontificava um aliado dos Castros que, combatendo o rei de Castela, o rei legítimo e em funções, pretenderam em vão substituí-lo por Dom Pedro de Portugal. Ora, a relação entre Pedro e Inês tornava o infante mais permeável à influência dos Castros, o que comprometeria as razões delicadas, políticas e diplomáticas entre Portugal e Castela. Todavia, este afastamento de nada valeu, pois Inês regressou a Coimbra e desta relação nasceram 3 filhos, cuja existência ameaçava a sucessão do herdeiro. E ainda que a morte de Dona Constança tivesse possibilitado um novo casamento, enquanto infante, Dom Pedro afirmou sempre que não recebera Inês de Castro como sua mulher. Esta circunstância, o receio da influência galega dos Castros e o risco de afastamento de Dom Fernando do trono régio terão sido alguns dos fatores que conduziram ao assassínio de Inês de Castro, ordenado pelo rei Dom Afonso IV e executado nos passos de Santa Clara, em Coimbra, a 7 de janeiro de 1355. Dom Pedro reagiu com violência e atacou as terras do rei e dos seus conselheiros até às pazes assinadas em 1355 e ao acordo de proteção dos algozes de Inês, firmado com o rei de Castela. 5 anos mais tarde, Dom Pedro, já rei, combina com o monarca castelhano a extradição dos assassinos e executa os 2 nobres que conseguiu prender. No mesmo ano, pretendendo legitimar a sua descendência, Dom Pedro declarou ter efetivamente contraído matrimónio no início da década de 50, em Bragança. Ainda que esta seja a versão oficialmente documentada, no que foi o primeiro relato deste episódio, o cronista quatrocentista Fernão Lopes afirmou que o rei dissera não se lembrar nem do dia nem do ano em que tal acontecera, o que naturalmente cria suspeitas sobre a veracidade da sua informação. 30 anos após o assassinato de Inês de Castro, o monarca Dom Pedro ordena a sua trasladação do espaço do convento de Santa Clara, em Coimbra, para o mosteiro cisterciense de Alcobaça, onde mandara construir para si e para sua mulher os mais belos túmulos da arte funerária portuguesa medieval. A lamentável catástrofe de Dona Inês de Castro. Da triste bela Inês, inda aos clamores andas, eco chorosa repetindo, inda aos piedosos céus andas pedindo justiça contra os ímpios matadores. Ouvem-se ainda na fonte dos amores, de quando em quando as náiades carpindo. E o mondego, no caso refletindo, rompe irado a barreira, alaga as flores, inda altos hinos o universo entoa a Pedro, que da morta formosura convosco, amores, ao sepulcro voa. Milagre da beleza e da ternura, abre, desce, olha, geme, abraça e croa a malfadada Inês na sepultura. Andas, eco chorosa, repetindo, inda aos piedosos céus andas pedindo justiça contra os ímpios matadores. Ouvem-se ainda, na fonte dos amores, de quando em quando as náiades carpindo. E o mondego, no caso refletindo, rompe irado a barreira, alaga as flores, inda altos hinos o universo entoa a Pedro, que da morta formosura, convosco, amores,
ao sepulcro voa. Milagre da beleza e da ternura, abre, desce, olha, geme, abraça e croa a malfadada Inês na sepultura. Inês morreu. Inês morreu e nem se defendeu da morte com as asas das andorinhas, pois diminuta era a morte que esperava aquela que de amor morria cada dia, aquela ovelha mansa que até mesmo cansa olhar vestir de si o dia a dia, aquele colo claro sob o qual se erguia o rosto envolto em loura cabeleira. Pedro distante soube, num instante, que tudo terminou, e mais do que a Inês, o frio ferro matou a ele. Nunca havia chorado, é a primeira vez que chora. Agora, quando a terra já encerra aquele monumento de beleza, que pode Pedro achar em toda a natureza? Que pode Pedro esperar, se não ouvir chorar as próprias pedras? Já que da beleza se comovam talvez, uma vez que os humanos corações consentiram na morte da inocente Inês. E Pedro pouco diz, só diz talvez. Satanás excedeu o seu poder sobre mim. Deixem-me só na morte, só na vida. A morte é sem nenhuma dúvida a melhor jogada. Que o sangue limpe agora as minhas mãos cheias de nada. Ó vida, ó madrugada, coisas do princípio. Vida começada, logo terminada. Antes do fim do mundo, despertar, sem Dom Pedro sentir, e dizer às donzelas que o luar e o aceno do amado que há de vir, e mostrar-lhes que o amor contrariado triunfa, até da própria sepultura. O amante, mais terno e apaixonado, ergue a noiva caída à sua altura, e pedir-lhes, depois, fidelidade humana ao mito do poeta, a linda Inês, a eterna Julieta castelhana do Romeu português. Soneto de Inês. Dos olhos corre a água do mondego, os cabelos parecem enxoupais. Inês, Inês, rainha sem sossego, dum rei que por amor não pode mais. Amor imenso, que também é cego amor, que torna os homens imortais. Inês, Inês, distância a que não chego, morta tão cedo por viver demais. Os teus gestos são verdes, os teus braços são gaivotas poisadas no regaço do mar azul, turquesa intemporal. As andorinhas seguem os teus passos e tu, morrendo com os olhos baços, Inês, Inês, Inês de Portugal.